Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele de História. Não conheço todos vocês pessoalmente, né? Infelizmente, por conta deste tempo, mas dentro do possível, né? Nós estamos por aqui, dando aula online, apresentando esses vídeos, né? Para dar uma força também nos estudos de vocês, né? E aí eu vou aqui agora abordar essa matéria, um pouquinho dessa matéria do segundo bimestre, dessa atividade também que está aí, que é esse período entre guerras, né? Essa transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, onde vai acontecer um monte de coisa, né? Na sociedade, no mundo, e decorrente do quê? Da crise que se abateu após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, nosso tema de hoje é a ascensão do nazismo. A gente vai pedir crise na Europa inteira, mas de maneira especial os derrotados da Primeira Guerra, que foram, né, a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, que era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Alemanha, de maneira especial, né, teve que assinar o Tratado de Versalhes, em que muitas coisas prejudicaram o seu restabelecimento. Isso foi gerando uma grande crise financeira, inflação e uma grande insatisfação social, né? Porque a Alemanha acabou tornando-se culpada pela Primeira Guerra Mundial. E isso vai mexer com todos os ânimos, né? Uma potência que estava surgindo ali vai se tornar um país humilhado. E nesse contexto, basicamente nesse contexto, né? O mundo também estava vivendo uma grande efervescência, o liberalismo estava sendo desacreditado, porque era todas as crenças de um grande crescimento econômico no mundo. Com a guerra isso tudo se abateu muito. Depois vai ter a crise da Bolsa, né, de Nova York em 29, que também vai mexer com os ânimos. Muitos milionários, empresários vão falir, né, vai ser um boom de falências. E, por outro lado, também ideologias como o comunismo estavam estremecendo depois da Revolução Russa, que não tornou-se um grande sucesso, né, para a sociedade russa naquele período. Então o mundo estava desacreditado, né? Eles acreditariam que apenas uma coisa muito forte tiraria o mundo dessa crise. E nesse contexto vão começar a surgir as atitudes extremistas, as mentalidades extremistas, patriotas extremistas, né? O que nós vamos chamar de extrema-direita, né? Ali depois, que vai conseguir rotular dessa maneira, como o próprio nazismo. Eu acho que vocês já ouviram falar no nazismo, né? Mas vamos lá. Quando nós falamos de crise, não é uma pequena crise, né? A moeda alemã no período era o marco, né? O marco alemão. Ele foi de tal maneira desvalorizado que eles faziam compras com carrinhos de pedreiro, carrinho de mão, porque as cédulas tinham valor de peso, não valor monetário. Então, o desemprego muito grande, né? Eles não tinham condições de se reestruturar tanto em questão urbana, social, muito menos em guerra, né? E assinando o Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia mais se armar, não podia formar exército. Ela tinha que se reconhecer culpada por todos os desastres e prejuízos da Primeira Guerra. E isso gerou uma grande insatisfação. O povo não via uma solução para essa condição da Alemanha, entendeu? Pautados então neste contexto, a população não via saída e precisava de uma liderança, né? Essa foi uma grande brecha para que um sistema extremista como o nazismo, que já existia, né, não foi inventado nesse período, ele ganhasse força perante a sociedade alemã. E nesse contexto, né, vamos ter a primeira tentativa de Adolf Hitler de dar um golpe de Estado, né? Nesse período ele não era ainda a liderança do país, ele fazia parte do exército e ele tentou ascender enquanto ministro. E nessa tentativa de golpe ele foi preso, né? Nesse período em que ele escreve o livro My Hand, né? Que é Minha Luta, em que ele vai explicar o porquê era necessário um sistema forte como o nazismo e de purificação de raça, de exército forte, de exclusão de pessoas que atrapalhavam o bom funcionamento do sistema. Ele vai justificar de uma maneira muito tranquila para ele essa ação nazista.
E após conseguir assumir o poder realmente, né, o Hitler ele vai embutir essa mentalidade na sociedade. Todos eram nazistas na sociedade? Não. Mas eles não tinham como confrontar aquilo que estava, teoricamente, solucionando o problema da crise. Primeira coisa, negar-se a viver aquilo que estava no Tratado de Versalhes, que eles assinaram. Né? Nós não vamos cumprir mais. Nós vamos sim desobedecer o Tratado de Versalhes, pois nós não merecemos essa humilhação. Né? Somos uma grande nação, somos os melhores, enfim. E o Hitler vai incutir nessa mentalidade, aproveitando desse processo de um Estado forte, eliminando, né, na mentalidade social aqueles que seriam culpados pela grande decadência da Alemanha. E dentre eles, de maneira específica, especial, os judeus, né, que é uma das características fortes do nazismo, o antissemitismo, né? Culpar o judeu. Por que o judeu? Né? Aí eu te pergunto, por que o judeu? Até tirei o óculos para a gente dar continuidade. O judeu, ele era um povo que se destacava, independente da sua pátria, onde ele se estabelecia, conseguia desenvolver comércios, eles eram empresários, banqueiros, enfim, tinham uma boa saída, uma saída rentável, mesmo mediante a crise. Nesse contexto do pós-Tratado de Versalhes, os comerciantes, aqueles que ainda continuavam guardando alguma renda, eram judeus. Isso era estratégico, né? Dentre essa mentalidade antissemita, uma saída era justificar a culpa da crise da Alemanha também, colocando o judeu como culpado, como um responsável por reter recursos do país. E isso vai sendo incutido na mentalidade da sociedade, que aos poucos vai legitimando essa mentalidade de culpar o judeu por uma coisa que ele não tem culpa, né? E como assim, né? Aos poucos, tirando essas riquezas, roubando do judeu, né? Tirando, requisitando algo que não pertencia ao país, mas a eles, mas como se fosse do país, e aos poucos enviando esses judeus para campos de trabalho, gratuitos, escravos mesmo, posteriormente dizimando-os, né? Isso tudo partindo de uma mentalidade constituinte do sistema nazista. E como que se incutiu isso, gente? Quem é este homem, né, que conseguiu convencer uma barbaridade dessa? Nós estamos falando do Adolf Hitler, que ele era um cabo desempregado, que vai se tornar depois uma liderança partidária forte, né, desse sistema que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, futuramente Partido Nazista. Ele, primeiramente, tem uma mentalidade ultranacionalista, né? E ele vai difundir essa mentalidade. Nós temos que honrar a nossa pátria, custe o que custar, isso diante de um povo fragilizado, ferido, chateado, chagado com todas as crises e guerras, vai cair muito bem. Era tudo o que eles precisavam ouvir. O Hitler era um grande orador, frequentava as cervejarias alemãs, embora não bebesse, porque ele era um grande orador e conseguia ali falar de política, convencer, tinha discursos fortes e efervescentes e as pessoas se contaminavam desses discursos, né? Ele tinha já uma grande inclinação ditatorial, né? Nós sabemos o que é ditadura, o oposto de democracia, né? Onde há ditadura não há voto, não há participação, embora, né, o próprio sistema nazista tenha sido eleito, né? Ele foi votado pela população. Então é interessante ver esse lado, né? Mesmo não sendo uma democracia, foi eleito de maneira democrática. Outras características de Adolf Hitler, né, dentre essa ideia ditatorial, ele era populista, né, uma característica muito forte entre os ditadores, né, na verdade. Ele sempre tem este lado de convencer a população de que está realizando o melhor para ela, né. Isso também dava a ele um título, uma conotação de revolucionário, era alguém que tinha uma ideologia totalmente nova, uma saída para nós, né. Ele era extremamente intolerante, né? O Hitler ele era intolerante com muitos setores da sociedade, né? Era considerado racista, homofóbico e intolerante também a imigrantes, né? Os povos ciganos também eram perseguidos nesse período, né? E também uma característica muito forte também é a questão da perseguição até a formação genética
ele tinha, dentre essa mentalidade ariana, de raça ariana, que as pessoas tinham que ser purificadas, né? Uma raça pura, quanto mais puro, menos mestiço, menos misturado, menos miscigenado, melhor. E também pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência ou algum problema genético que poderia passar para os seus filhos. Teve um período que houve até esterilização. Se você tivesse uma doença genética, você não poderia ter filhos, você se tornava estéril, né? De maneira com uma cirurgia, né? Uma cauterização. E ele também difundia essa mentalidade intervencionista, né? Que iria se fundar um novo império alemão. Né? Não era uma monarquia, mas um império. Então Hitler ele conseguia cantar palavras novas para essa sociedade que estava desesperada. Agora vocês imaginem, dentre tudo isso, até a morte ser justificada como algo comum, normal. Nós estamos eliminando para melhorar a nossa sociedade. Né? Talvez muitos alemães nem tivessem dimensão do que era um campo de concentração, porém, alguns faziam vista grossa, sabiam o que estava acontecendo lá e não reagiam, porque queriam realmente ver uma saída para o país. Isso é muito triste, né, meu povo? E dentre essa concepção também de raça ariana, Hitler via-se no direito de salvador da genética germânica, né, que era a raça comum ali dos austríacos, dos alemães. Uma outra característica também na economia, a qual o Hitler intervinha, ele criando o Reich, que era uma intervenção direta do governo na economia, na política, não permitia que houvesse liberalismo, concorrência, nenhum tipo de liberdade de comércio que não passasse pelo Estado. Tudo era controlado pelo Estado, né? Então era esse tipo de capitalismo também que o nazismo trazia, que era bem diferenciado daquele lá do século XIX, né? E até isso entrou em xeque. Ele abominava o comunismo, abominava o socialismo e um capitalismo liberal. E partindo de todos esses pressupostos, o sistema nazista vai realmente potencializar, né, a economia alemã a duras penas, por consequências trágicas, né, e isso vai resultar, infelizmente, na morte de muitos e muitos judeus e tantos outros povos, perseguidos não somente na Alemanha, mas países como a Polônia, a França, a própria Itália. E eu deixo uma reflexão, né, no fim dessa explicaçãozinha básica aqui. Nós, hoje em dia, estamos sujeitos a sermos iludidos, atraídos por bons discursos, né, de lideranças, de pessoas que apresentam soluções miraculosas para a crise do país? O que você acha? Espero que vocês consigam realizar lá a atividade e estamos aqui. Precisando é só chamar, viu, gente? Obrigada. Tchau.